Boa noite, pessoal. Vamos começar a nossa live de Tira Dúvidas da aula 2. Vamos lá. Que bom ter vocês aqui. Bom demais. Gente, eu tô adorando a interação lá na comunidade. Tá muito bonito. Muito legal mesmo de ver a galera participando, contribuindo. Fico muito satisfeita, viu? Mesmo. Muito legal. Então hoje a gente vai tirar dúvidas, né, sobre a nossa aula 2. E nessa aula a gente trabalhou as duas primeiras fronteiras do engajamento, né, gente? Que é o norte, o ponto de partida. E eu quero ver se hoje eu falo um pouquinho menos para vocês poderem ter mais oportunidade de perguntar, né? Ontem eu falei pra caramba. Vou começar mostrando aqui o nosso caderno de exercícios, tá? Pra gente alinhar aqui o que foi pedido depois dessa aula. E hoje a gente vai também conversar com uma aluna muito especial, que é a Cristina Bittencourt. Vai ser muito massa falar com ela. Bom, então, o caderno de exercício 2... Já começou aí? Já começou. Tá ativado? Tá ativado, mas não acredito que vai dar esse problema de novo. Não começou no YouTube? Não, aqui o pessoal tá comentando. Começou aí no YouTube, gente? Pode só assistir por aí, sim. O pessoal tá falando aqui. Será que não tá atrasado aqui? O tempo? Tá atrasado. Ok, gente. Então vamos falar um pouquinho, tá? Sobre o caderno de exercícios da aula 2, que é esse daí, ok? Esse foi um pouquinho maior, mas realmente importante ser feito. Lembrando que vocês podem copiar as perguntas no caderno de vocês e responder, ou vocês podem imprimir também, tá? Se vocês tiverem essa possibilidade. Então, eu começo falando sobre uma regra, né? Que eu comento no início do vídeo, qual que é essa regra. Qual é a mágica também, né? Uma coisa que eu falo no vídeo dos professores que marcaram a vida de pessoas por gerações, né? O que esses professores fizeram de tão impactante, né? E aí, qual é o norte? Quais são as ações necessárias nessa fronteira? Depois a gente vem para uma outra pergunta, né? Sobre como vocês também podem marcar, né? Positivamente a vida dos alunos, e aí se perguntando então por que educar. E aí na taxonomia de Bloom, para a redação dos objetivos de aprendizagem, eu proponho aí um exercício que posteriormente vocês podem aplicar também nos círculos concêntricos aí da ideia de zona de desenvolvimento proximal do Vygotsky, tá? E ainda tem mais 3 perguntas sobre as lives, né? Sobre a aula de ontem, no caso, e também sobre a aula de hoje, você pode colocar aí as principais dúvidas que permanecem para a aula que vem e também o que você vai fazer para garantir aí a sua participação efetiva nas nossas lives, nas nossas lives, nas nossas aulas. Oh, meu Deus. A terceira aula, ela vai ser liberada depois de amanhã, tá bem? Bom, eu acho que a gente pode fazer nesse modelo de tocando as perguntas. E aí eu vou esclarecendo, né? E aí eu vou, se precisar, eu projeto mais algumas imagens. Mas eu acho que é legal mesmo saber o que vocês realmente, né, estão querendo saber sobre essas 2 aulas. Então, nessa aula, pode ser sobre a primeira aula também, tá? Nessa segunda aula a gente especificou o norte e o ponto de partida, né? O norte com algumas perguntas norteadoras, né? Como, por exemplo, qual é o sentido de educar? Né? Essa é uma pergunta fundamental para a gente fazer dentro da educação, né? Qual que é o sentido de educar? E daí eu trago alguns caminhos, né? Que em outros espaços eu até detalho muito mais, né? Mas desde da etimologia da palavra, né? Eu sou uma pessoa que trago muita etimologia, foi assim que eu aprendi. Eu acho que isso é muito importante para a gente realmente entender o sentido
que essa palavra originalmente tem e buscá-lo na nossa prática de alguma forma como uma orientação, como um norte mesmo da nossa prática. Porque as palavras, elas se formam, elas nascem com um sentido, né? E que pode fazer sentido hoje também, ainda que tenha havido determinadas corrupções ou mudanças, né? Ao longo do tempo. A gente pode fazer esse resgate, tá? Para alcançar, né? Uma vida mais plena mesmo em todos os aspectos, tá bom? E a segunda pergunta, então, depois de qual o sentido de educar, seria qual a sua missão na educação? Então, é você também se conectar de alguma forma com um sentido seu, único, né? E singular, autêntico sobre como você se enxerga dentro da educação e o que você quer contribuir, né? Mas essa tem que ser uma segunda pergunta, porque a gente primeiro precisa entender esse sentido, para depois a gente entender qual que é a gotinha de água aí que a gente vai inserir nesse jarro da vida, né? Que é algo totalmente nosso. É o nosso legado que a gente vai deixar. É uma destinação individual. Então, de certo modo, e isso é uma coisa que a Edith Stein traz muito dentro da fenomenologia, né? A gente teria duas destinações, né? Na nossa existência humana. Uma primeira destinação que é a nossa limpeza, vamos dizer assim, né? No sentido da gente desenvolver valores e virtudes. E da gente se aproximar de uma vida que seja uma vida mais virtuosa mesmo, né? Uma vida com a prática do bem, né? Do amor ao próximo, a empatia, né? Como a gente chama o amor ao próximo. No cristianismo se chama mais de empatia, mas ok, é o mesmo sentido. Então, a gente teria uma destinação única para todos os seres humanos, que é isso, né? E ao mesmo tempo uma destinação individual, que é o legado que cada um de nós vai deixar no mundo. Então, o meu, Janaína, é diferente do de outras pessoas. E aí a gente também, então a gente ter uma caminhada que nos permita revelar os nossos próprios talentos que a gente tem dentro da gente, né? E viver esses talentos de uma forma mais plena. A terceira pergunta é: qual é a essência da área de conhecimento do conhecimento que você leciona? As pessoas estão perguntando sobre o caderno 2. O caderno 2 ele está disponível lá no Facebook. Ele não foi colocado no Telegram? Eu acho que não, né? Eu vou pedir para colocarem exatamente nesse momento no canal do Telegram, tá? Desculpa, eu tava lendo as mensagens aqui. Então eles vão resolver isso agora, tá, gente? Mas eu entendi que no Facebook entrou, porque eu pedi pra colocar lá, né? Então, espero que realmente tenha entrado. Mas senão não tem problema, porque tem hoje e tem amanhã também, tá? E aí a gente só vai liberar a aula 3 depois de amanhã. Então não tem problema. Quem não conseguiu acessar qualquer aula, gente, tem que ir lá no canal do Telegram ou na comunidade do Facebook ou olhar o próprio e-mail. Olha só, são 3 formas que a gente está disponibilizando de acessar. Ok? Então, o canal do Telegram, a comunidade do Facebook ou o próprio e-mail. Beleza? Ok, então, a terceira pergunta é: qual é a essência da área de conhecimento que você leciona? No sentido de você realmente dominar aquilo que você ensina, a ponto de você conseguir compreender qual que é a essência dessa área de conhecimento, tá? Então, eu sou professora de geografia, né? Ó, falaram que olharam há pouco e não está no Face, gente. Então, ó, não se preocupem, pessoal. Aconteceu algum erro de percurso aí. Sabe cachorro de 2 donos? É isso, morre de fome? Aconteceu isso. Mas vai entrar agora, tá? Não se preocupem, não. Então, essa essência a gente só alcança se a gente conhece muito a área de conhecimento que a gente leciona. Se a gente realmente teve um aprofundamento teórico, um aprofundamento metodológico, se a gente foi nos clássicos,
Se a gente foi bem lá atrás para tentar entender a origem, né? E aí a gente vai construindo essa essência, né? Então, essa é uma coisa que eu busco muito na geografia. E, embora eu sempre tenha gostado muito da geografia, eu demorei para entender o ponto que me afastava dela. E o ponto que me afastava dela era justamente a geografia mais dominante, mais popularizada, aceita e difundida. E daí eu fui em busca de uma outra forma de fazer e pensar a geografia. Porque, ao mesmo tempo, eu escolhi fazer geografia por uma intuição, né? Eu sinto que eu recebi isso mesmo, né? De que era isso que eu deveria fazer. E eu neguei inicialmente, por conta de racionalizações que eu fiz, né? De primeiro não ser uma ciência que tenha status, né? Então não é o tipo de coisa que você chega pro seu pai e fala, olha, pra sua mãe, né? Vou fazer geografia. E eles, nossa, ficam felicíssimos, né? Como provavelmente acontece quando alguém fala que vai fazer medicina, mas, enfim, eu nunca poderia falar isso porque eu realmente, né, não fui feita nessa matéria, Janaína, para ser médica. Mas, ou não sei se é advogado, coisas desse tipo. Mas a geografia não é necessariamente uma ciência com status. É uma área que não era o que eu pensava ao longo de toda a minha vida, porque eu sempre quis ser arqueóloga. Sempre fui muito ligada no Egito, sempre estudei sobre arqueologia. Depois fiz algumas disciplinas, né, na área de arqueologia para matar um pouco dessas... para conhecer mais, né, que sempre foi um desejo que eu tive, mas aí um dia a geografia veio na minha cabeça, né? E muito forte no meu coração, né? Aí eu neguei, aí depois isso retomou, quase 3 anos depois, daí eu fui entrar. Eu tava com 18 a primeira vez, né? Depois eu entrei na faculdade com 21 anos. E aí foi quando eu realmente concluí. E aí, ao longo do percurso da faculdade, que eu tive alguns desencontros mesmo, né? De forma de ver, que aquilo não me abastecia, não fazia sentido para mim aquela forma de enxergar. Eu me conectava com essa intuição que eu tive e sentindo que eu tinha que realmente terminar, né? E então eu fui descobrindo o meu próprio caminho dentro da geografia. E que não foi muito fácil inicialmente, porque eu precisei encontrar orientadores que topassem. E aí assim eu fui fazendo. Então na graduação, um professor novato topou-me. Hoje ele já é antigo de casa, mas na época ele era novato. Topou, né, que eu fizesse a minha monografia naquela área. Assim fui encontrando parceiros. Mas estou querendo dizer isso para vocês porque essa coisa também de me incomodar com aquilo que eu não me conectava dentro da geografia me fez ir muito além dentro dela e buscar muitas coisas diferentes para eu descobrir o meu entendimento sobre geografia, que aquilo que estava sendo dito para mim, que está em todos os livros didáticos, né, a ciência que estuda o espaço, não sei o quê, aquelas categorias geográficas, né, território, espaço, região, enfim, né, super difundidas e que todos nós geógrafos vamos reproduzindo como se a gente fosse obrigado a reproduzir. Aquilo ali eu fui questionando isso tudo e aí foi muito legal porque eu conheci muito da geografia e inclusive encontrei muito mais as suas origens e os seus sentidos que hoje para mim fazem, é o que eu defendo diante dos meus alunos e quero ainda escrever mais a respeito disso, né? Então, começou com perguntas que eu fui fazendo comigo mesma sobre aquilo que vinha me sendo apresentado da ciência. Né? Eu questionando, mas isso será coisas simples, né? Que para mim não iam fazendo sentido, tipo ser humano, produto social, coisas desse tipo. E aí eu fui buscando. E o que é a cultura, afinal, né? Como se molda a cultura, de onde nasce a cultura? E daí eu fui ler um livro enorme sobre a origem das cidades. E não, calma, mas isso, a cidade, ela começa basicamente da onde? Ela começa de uma família, e assim fui indo, tá? Então é que eu sugiro que vocês façam esse mergulho, e esse mergulho precisa ser feito com perguntas daquilo que veio sendo apresentado, e será que é isso mesmo? E aí vai indo, vai buscando, e onde vocês menos esperam, vocês encontram respostas.
Eu até já comentei isso aqui, né? Que eu, no livro sobre, acho que foi na live com a Isabela, eu comentei isso. No livro sobre imaginário, eu tava lendo, buscando coisas sobre como trabalhar a imaginação em sala de aula. Eu entendi muito da geografia. Então, com literatura eu entendo muito, e não é só com os sertões de Euclides da Cunha. Mas quando a gente sintoniza o nosso pensamento numa busca intelectual que a gente tem, é impressionante como as coisas elas aparecem pra gente, as respostas. Então, às vezes a gente está num momento em que a gente está olhando uma paisagem e dá aquele estalo de, nossa, é isso. Então, é a gente ligar o nosso pensamento na frequência dessa busca, desse entendimento. Quando a gente sintoniza nessa frequência, por algum motivo que não me peça para explicar matematicamente, porque eu não saberia explicar e nem tenho esse interesse de explicar matematicamente, mas acontece um fenômeno que é a intuição, acredito eu, mas assim, de que as respostas vão se apresentando, tá? Em momentos que você nem imaginaria que elas chegariam. Então não é só você ficar lendo livro técnico da sua área. É você se formar intelectualmente, se nutrindo de literatura, se nutrindo de poesia, se nutrindo de música, se nutrindo de arte, se nutrindo de contemplação do mundo, de conversas, e de clássicos, filosofia e outras coisas, tá? E aí o quarto ponto, gente, do norte, são os objetivos de aprendizagem. Então, é a gente redigir o nosso norte ali em termos de conteúdo, onde a gente quer chegar, onde a gente quer levar os nossos alunos, o que a gente quer que eles aprendam. Esses são os objetivos de aprendizagem, tá? E sobre os objetivos de aprendizagem, né, eu mostrei para vocês a pirâmide de Bloom, né, gente? Como uma referência para vocês conseguirem redigir, né, esses objetivos. E a pirâmide de Bloom, ela tem 6 níveis, né? 3 considerados níveis inferiores, 3 níveis superior, que é o relembrar, o entender, o aplicar, depois analisar, avaliar e criar. Esses verbos em si, eles não são os que o Bloom escreveu, tá? Eles são os que um discípulo dele, se é que a gente pode falar assim, colocou dessa forma e que acabou sendo o modelo que mais se difundiu e que eu adoto intencionalmente porque eu acho que é o que faz mais sentido para mim, tá? E aí existem as definições de cada um desses níveis de uma forma bem breve, mas existem outros materiais, né, que eu divulgo inclusive nos meus cursos que detalham muito mais isso, mas eu expliquei para vocês também como vocês podem redigir esses objetivos de aprendizagem, tá? Levando em consideração o verbo, uma ação e o objeto, tá? E eu espero que isso tenha ficado claro para vocês como fazer isso, tá? E aí depois eu falei sobre o ponto de partida, né? No ponto de partida eu falei um pouco sobre a forma como as pessoas aprendem e comecei comentando sobre o Feuerstein, né? O Feuerstein, ele tem uma definição de inteligência, tem algumas, né? Mas tem uma que eu gosto, que ele fala que é a capacidade de uma pessoa de se adaptar, né? E isso conecta muito com o livro do Viktor Frankl, né? Em Busca de Sentido, que é justamente como algumas pessoas, diante das adversidades da vida, conseguem superar, conseguem vencer, conseguem ir além, e outras pessoas, a vida acaba, né? E muitas vezes acaba mesmo, infelizmente, né? Enfim, com autoextermínio, algo desse tipo. Então, mas para outras pessoas a adversidade, ela em algum momento, ainda que, enfim, envolta em sofrimentos, a pessoa encontra uma força para caminhar. E a verdade é que nós nunca necessariamente, nós não podemos dizer como nós somos, né? O que nós podemos é tentar fortalecer a nossa vida e auxiliar no fortalecimento da vida dos nossos alunos, para que, né, enfim, caso acontecesse algo que necessitasse de uma força, todos nós possamos encontrar motivos para continuar a caminhada da vida, né? E não se entregar ao sofrimento, enfim. Então, e hoje o que a gente verifica nesse momento de pandemia é uma necessidade mais urgente ainda de fortalecer os espíritos, né? No sentido de fortalecer o nosso espírito, de fortalecer o nosso ser.
para a gente poder viver. Porque a vida, ela é feita de adversidades, infelizmente, mas ou felizmente, porque a gente cresce, né? Então, quando a gente fala dessa adaptabilidade como sendo uma inteligência, e que hoje se chama de inteligência emocional, mas o Feuerstein já falava isso antes de popularizar inteligência emocional, já estão perguntando do seu sorteio aqui, Moisés. Se vai ter sorteio. No final do workshop. Vai ter no final do workshop, Moisés falou, tá? Vai ter sim, gente. Mas deixa eu voltar aqui pro meu raciocínio. É que eu vou lendo junto. Isso não funciona pra minha cabeça. Mas vamos lá, ainda mais depois de 2 partos e de não dormir a noite toda. Mas aí, o Foster já falava isso, né, sobre a capacidade de se adaptar, e que é o que o Viktor Frankl conta no livro, né, Em Busca de Sentido, que toda a vivência que ele teve nos campos de concentração e tudo mais. Então, e como ele conseguiu superar e outras pessoas não, né? Perguntaram no Instagram. Então, essa capacidade de se adaptar ao inesperado, e levando em consideração que o inesperado é parte da existência, porque a gente tem domínio sobre muito pouco. O que a gente tem domínio? A gente tem domínio sobre as nossas ações. A gente tem domínio sobre as nossas escolhas. Todo o resto que acontece fora está fora do nosso domínio. Inclusive o que acontece dentro da nossa sala de aula. Mas é claro que a gente pode, ao máximo, ter uma intencionalidade, um planejamento bem estruturado, uma ordem que facilite, né? Ou que diminua ao máximo o inesperado. Mas a verdade é que a gente não tem domínio sobre nada. A não ser, tá? As nossas escolhas na nossa vida, daquilo que a gente vai fazer em relação às outras pessoas, da forma como a gente vai cuidar da gente, do nosso corpo, da nossa cabeça, dos nossos sentimentos, isso a gente tem, tá? E é muito engraçado porque quando eu era mais jovem, né, teve uma vez que eu vivi uma situação, foi uma situação um pouco sofrida, assim, mas assim, coisas de amigos, né, gente? E aí minha mãe me falou isso, ela me falou assim, que isso que você tá sentindo, dessa forma como você tá sentindo, é responsabilidade sua, porque o que a pessoa fez de ruim, ela fez, e ela já até tinha pedido, né, desculpa e tal, tá feito. Agora, a dimensão que você tá dando para isso dentro de você, isso é uma responsabilidade sua. E que você vai ter que arcar com isso, porque tá criando uma mágoa no coração, mas isso é uma responsabilidade sua. E na hora aquilo não fez sentido para mim, eu até, né, gerou uma retaliação, como assim, né? Eu senti que estava havendo ali uma retaliação em relação a mim, né? Gerou, no meu caso, eu senti um incômodo mesmo, né? Mas isso depois foi fazendo muito sentido para mim também, né? Então, são nas pequenas coisas da vida que a gente escolhe quem a gente quer ser, que a gente escolhe o que como a gente quer viver, e a responsabilidade é nossa. E isso vale muito pra gente como professor, porque tem muito professor paralisado por conta dos temas salário baixo, não tem estrutura, não tem recurso, somos uma classe desrespeitada, somos uma classe sofredora, tem muito professor parado aí, gente. E não que nada disso seja real, mas a dimensão que a gente dá para isso, levando em consideração que ser professor foi uma escolha nossa e nós somos adultos, o tanto que a gente deixa isso reverberar na nossa sala de aula e com os nossos alunos é uma responsabilidade nossa que nós temos que assumir. Diante dos nossos alunos, diante de nós mesmos na frente do espelho. Então, nós não podemos agir como crianças em algum aspecto. Uma vez eu estava vendo um curso sobre formação de personalidade e gostei muito dessa ideia. Muitas vezes a gente fica, quando a gente já é adulto, dando justificativas para os nossos atos, que são justificativas que a gente teria que dar quando a gente for como criança, né? Então, a gente precisa alcançar outros níveis dentro da nossa personalidade, né? Crescer, gente. E não tem problema se você não cresceu ou se eu não cresci ainda. Todos nós estamos em crescimento. Então, é a gente não se colocar na posição de vítima e estacionar a nossa vida
e não ter a humildade também de assumir aonde a gente está. Então, é a gente ter coragem de se olhar e se ver, poxa, olha só como é que eu ainda sou uma pessoa infantil em muitos aspectos, né? Beleza, não, mas eu quero mudar, entende? E vamos juntos, e vamos nos auxiliando. E como é que você faz para fazer isso? E você, como é que você faz? E como é que você tem lidado com isso, né? E é isso, tá, gente? Então, assim, o ponto de partida, então, eu vou sempre além, né, gente? É impressionante, mas assim, o ponto de partida é, então, primeiro, como as pessoas aprendem. E aí eu trouxe o Forrest aí como referência por isso, tá? Porque ele tem uma ideia de desenvolvimento cognitivo, que é a que eu mais gosto. Mas eu não tô dizendo que vocês não podem usar Piaget ou Vygotsky e tudo mais. Mas eu gosto muito dele. E a perspectiva da modificabilidade. Então, todo mundo é modificável. E é muito legal que ele tem 5 premissas que eu gosto muito, né? Que ele fala que todo mundo é modificável. Aí depois ele fala, a segunda premissa é, o seu aluno também é modificável. Porque às vezes a gente fala assim, todo mundo é modificável, mas o meu aluno não, esse aluno, não, esse aí não tem condição. É diferente, a situação é diferente, né? E aí a gente faz a justificativa dessa forma, né? Não, eu sei que é modificável, eu acredito nisso, mas o meu aluno não é, né? E aí depois, enfim, tem outras desculpas que a gente vai dando em relação a isso, mas eu não vou aprofundar, porque eu também quero que a Cris hoje apareça aqui no vídeo, a gente pode falar disso em outra aula, tá? Eu já falei em outras aqui também. E aí depois, o ponto de partida também se refere ao contexto. Então, o contexto que você está dando aquela aula, que você está dando, que você está lecionando, né? É uma turma de primeiro ano, de segundo ano, é faculdade, enfim, é ensino médio, é uma turma de uma zona rural, de uma zona urbana, tá? É uma escola pública, uma escola privada. Conhecer esses contextos, isso é importante, tá? Isso é muito importante. Para que você possa, de alguma forma, chegar nessas pessoas e levá-las além, né? Para você ficar lá naquele contexto, não. A gente não educa uma criança para o contexto que ela vive. O contexto que ela vive, ela se educa naturalmente na vivência cotidiana dela no mundo, nas experiências que ela tem, nas experiências diretas com o mundo. O que é a escolarização, ou o que é o homeschooling, enfim, a educação dentro de casa? O que é isso? É uma educação mediada. Então, a criança que vive numa determinada realidade, ela vai aprender aquela realidade pelas suas experiências diretas com aquela realidade. É claro que ela também vai poder ter uma mediação dos colegas, do pai dos colegas, ou do moço da mercearia. Então, não é que ali não vai haver uma experiência mediada. Pode acontecer também, tá? Ainda que não tão intencional. Mas, no nosso caso, é uma experiência mediada intencional. Então, a gente não vai preparar o nosso aluno para o contexto que ele vive. Porque a gente não precisa fazer isso. Isso vai fluir naturalmente. A gente tem que pegar aquele aluno que está naquele contexto, por mais crítico que seja, e mediar ele para algo maior. Para além daquele contexto. Ainda mais se for um contexto deficitário. Se for um contexto perigoso, se for um contexto, né, realmente, muitas vezes até subhumano, tá? Então, é a gente levá-lo para mais além. E como? Mediando o mundo para ele. Então, apresentando coisas que ele não veria com facilidade. E auxiliando, né, ele a se sensibilizar, a captar ou a compreender isso, tá? E, por fim, o ponto de partida também são os conhecimentos prévios que o aluno tem, que é a zona de desenvolvimento proximal. Beleza? Então, deixa eu ir projetando algumas perguntas aqui, para depois a gente chamar a Cris. Essa é uma pergunta muito boa. Como dominar a essência da área de conhecimento quando leciono 8 disciplinas muito diferentes? Né? Você deve ser professora do ensino superior. Isso acontece muito com o professor de ensino superior, principalmente privado, tá? É diferente na faculdade pública, que o professor dá ali uma disciplina, 2, né? Não, mas na estadual é um pouco diferente, nas federais do interior eu acredito, tá? Mas no geral vamos aí 2, no máximo 3, tá? E aí, às vezes é uma cadeira cativa, então ele fica ali anos dando aquela mesma disciplina, né? Passa geração de aluno entrando e ele continua dando aquela disciplina. Então, assim, é muito mais fácil o contexto desse professor, que é muito diferente, né? De outros. Bom, não é que no ensino público não há mudança de disciplina, tá, gente?
assim, ok? A gente está falando de uma coisa mais generalizada. Mas sei que há, porque eu também lecionei no ensino superior, assim como público, assim como no privado. Bom, mas quando você está falando de 8 disciplinas muito diferentes, eu estou entendendo que você está dando essas 8 disciplinas no mesmo semestre. Porque se já forem em semestres seguintes, distintos, já facilita um pouco, tá? Mas vamos supor que você está dando no mesmo semestre, a sua situação é bem complicada. Mas aí, o que acontece? É a essência não apenas da disciplina, é a essência da área que ele vai se formar. Mas, Janaína, mas eu dou aula na engenharia de produção e eu sou geógrafa. É exatamente o que já aconteceu comigo. Pois é. Essa é a grande complicação do ensino superior. Mas você precisa, sim, compreender o que um engenheiro de produção, o que um engenheiro de produção precisa, vamos dizer, ou qual que é o sentido, né, da engenharia de produção. Tá, Ju Aguiar, a sua vida está bem animada, né? 8 disciplinas diferentes, muito diferentes no mesmo semestre, sua vida tá delicada. Pessoal do YouTube, eu tô respondendo a pergunta aqui do Instagram, tá? Mas eu vou responder uma do YouTube também. Mas então você precisa, se essas 8, né, elas já fizerem mais, estiverem dentro de um curso só, ou 4 dentro de um curso, vai facilitando. Mas você tem que pensar na essência do curso também, tá? Isso é muito importante. E o fato é que você não deveria ter que dar 8 disciplinas muito diferentes num semestre só. Essa que é a verdade. A qualidade vai diminuir, Ju. Eu não posso dar uma fórmula mágica que não existe, nem posso agir naturalmente como se, né, isso fosse normal. Na verdade, isso não deveria ser assim. Vai ficar muito complicado que você realmente traga uma contribuição profunda dessa forma. Então, eu sugiro que você escolha 2, né, para você focar mais a sua atenção, se aprofundar nela, e aí depois no outro semestre mais 2 e vai escalando aos poucos, né? Perdas vão haver, mas infelizmente essa é a estrutura que nós temos vigorando, né? Deixa eu ver se tem uma pergunta aqui no YouTube que eu posso projetar. Gente, são muitas mensagens, eu tô olhando só o que tem interrogação no final, tá? Professora Janaína, sou pedagoga, trabalho com formação de professores. Essa sua reflexão da nossa escolha profissional, fico pensando como engajar os professores. O que eu venho tentando fazer aqui também é isso, né? É de alguma forma engajar, né, vocês. Então, sensibilizar. E aí, como eu faço isso? Embora eu forme professores há mais de 10 anos, né? Que eu formo professores, eu hoje sou muito mais eu. Por quê? Porque eu formo professores a partir de uma empresa que eu criei, de uma escola que eu criei. Então eu posso dizer aquilo que eu acredito mesmo, entendeu? E tem gente que não se conecta e eu respeito, mas eu tô querendo falar para quem quer ouvir, né? E assim, antes, quando eu trabalhava em instituições, grupos educacionais, tudo mais, era diferente, né? Eu estava ali representando uma instituição e a ideologia que ela tinha, a forma como ela pensava, né? Por exemplo, aqui eu falo para vocês da minha crença em relação a Deus e desse sentido que eu acredito que a educação tem, que é nos levar a essa transcendência, a nos aproximar dessa unidade superior. Agora, eu não poderia falar isso quando eu era diretora acadêmica de uma instituição, de um grande grupo educacional. Eu não podia falar isso, uma coisa dessa, né? Porque a instituição é laica, então não dava para eu fazer isso, né, gente? Agora, também eu fazia muita coisa com muito comprometimento. Vejo profissionais maravilhosos, muito comprometidos, tenho muito respeito por tudo que eu vivi e por tudo que eu aprendi, né? Mas então o engajar dos professores ele pode acontecer de forma distinta. Hoje, como é que eu venho fazendo? Falando do meu coração mesmo. Acho que vocês percebem, né, que eu falo muito do meu coração, né? E ainda que haja muito hater, né, muita gente que vem atacar, o que eu posso dizer para essas pessoas vocês não precisam me seguir, mas eu tô aqui querendo falar aquilo que eu acredito, né, e falo de coração, e eu tô sempre disposta a aprender mais. Isso é uma certeza que eu tenho, e vocês podem ter certeza disso também, aberta ao diálogo, a crescer, a desenvolver, né?
Então, engajar os professores não é uma tarefa simples, Bárbara. Não é uma tarefa nada simples, mas a estratégia que eu uso é falar do meu coração e falar da minha vivência como professora. O que eu vivo como professora, tanto, né, da educação básica, quanto do ensino superior, quanto como gestora acadêmica. Então, é isso, tá? Uma fórmula exata eu não tenho para te dar nesse momento, tá? Como associar o método 4FE ao sistema educacional que temos atualmente? O método ele é aplicável tanto para o online quanto para o presencial, com muita facilidade, porque ele é uma forma da gente ver o processo educativo, a educação. Né? Então, é da gente conceber, não é para planejar uma aula, é para a gente conceber toda a estrutura, né? Educacional que a gente vai prover no ambiente escolarizado, tá? Agora, para o online, quando a gente vai no pormenor, né, algumas coisas vão ter que ser adaptadas. E algumas coisas serão perdidas e outras serão ganhadas. Não sei se eu posso falar dessa forma, mas assim, adaptações serão necessárias. Mas o método, por isso que eu chamo de método, que ele não é uma metodologia, tá? Ele tem metodologias dentro dele, mas eu chamo de método porque é uma forma de conceber mesmo o processo educativo, tá? Vamos ver aqui. Vou ver mais uma aqui no Instagram, porque... Tá, muita gente tem pedido sobre rubrica, gente. É o seguinte, vamos deixar a rubrica para a aula 3, porque vocês vão ver no vídeo da aula 3 sobre rubrica, eu mostro um exemplo de rubrica, eu falo, então acho melhor a gente explicar sobre isso, que é quando eu vou falar de evidências de aprendizagem. Eu tinha prometido para alguém ontem para me perguntar hoje, mas deixa ser, me pergunta depois de amanhã, tá? Para vocês assistirem a aula antes, que eu acho que vai facilitar. Eu prometo que eu vou começar, tá, gente? A live já falando de rubrica, que eu sei que vocês estão querendo isso. Eu gosto muito de rubrica também, tá? Tô vendo aqui, gente. Se eu posso colocar as referências, né, no Telegram? Posso sim, com certeza, tá? O ponto de partida no ensino superior, gente, é a mesma coisa, a mesma ideia. Tudo que eu falo aqui vale para o ensino superior, vale para a educação básica, não tem diferença, tá? Como as pessoas aprendem. É claro que se você for pegar Piaget, você vai falar muito mais dali da infância, né? Mas aí quando chega no nível do abstrato, também já entra nos jovens e adultos. Então, no contexto do ensino superior, o contexto que eles vivem, que está a universidade. No caso da universidade, existe uma particularidade no que concerne ao contexto, que é o seguinte. A escola, geralmente o aluno, ele estuda, as escolas públicas principalmente, próximo a onde ele mora, tá? Salvo escolas de altíssimo nível, tá? Escolas americanas, escolas internacionais, que elas estão em pequenas localidades e tem pessoas que atravessam a cidade para poder os seus filhos estudarem lá. Salvo essas escolas de altíssima renda, geralmente a pessoa estuda próximo do local. Nas universidades existe um perfil bem diferente, tá? Muitas vezes as pessoas moram muito longe da onde é a universidade, muito longe, assim, de pegar 3 ônibus, tá? Porque é a universidade que pôde passar, ou é a universidade que tem o curso, ou é a universidade disponível mesmo, tá? Então muitas pessoas moram nos arredores, na região metropolitana e estudam naquela faculdade, ou às vezes é porque é a faculdade pública onde ela tá, então tem que percorrer mesmo, tá? Então aí você, na verdade, você lida com o contexto do local, mas é outro contexto que está ali inserido, que é o contexto da onde seus alunos vêm, tá? Então é muito legal as universidades que fazem um estudo sobre os seus alunos, né? Eu sempre faço um mapa no início das minhas disciplinas, posicionando onde cada um mora, e aquilo já me dá uma visão. Sim, às vezes moro em outra cidade. Aqui em Belo Horizonte mesmo, a gente tem vans que vêm de cidades, como eu falei, na região metropolitana, mas essas não tem vans, não. Mas tem van, por exemplo, de Itabirito,
tá? Que é uma cidade bem mais distante de Belo Horizonte, tá? E nem tá na região metropolitana. Mas tem aqui dos arredores, Contagem, Betim, enfim, Confins, aí outros que... Lagoa Santa, é distante muitas vezes de BH, mas eles vêm para estudar, né? Porque não tem nessas cidades também universidade e pública com certeza não, tá? Bom, gente, eu tô querendo muito chamar a Cristina, a professora Cristina, para conversar aqui com a gente, pode ser? Porque eu acho que vai ser legal a gente ouvir um pouquinho da experiência dela, tá? Cris, aciona seu vídeo aqui para mim, por favor. E eu vou chamá-la então, tá, gente? Essa live faz parte do workshop Metodologias 4.0, tá bem? E aí tem live todos os dias à noite. Essa pergunta, né, se dá para trabalhar com a educação infantil, o método 4FE. A lógica do método dá. Dá sim, tá, gente? A gente pode aplicar da mesma forma. Agora, a gente tem que lembrar que na educação infantil... a gente tem ali um pré-letramento e o objetivo escolar, ele é muito mais a socialização, né? E é claro, e o desenvolvimento do gosto pela leitura, tá? Pelos livros, o cuidado com os livros, a precisão motora, né? A criatividade também é uma coisa que a gente já pode ir trabalhando, a iniciação musical, né? A apreciação musical, para ir desenvolvendo essa sensibilidade. Então tem muita coisa que dá para trabalhar, só que é diferente, né? É claro que a gente no sentido assim de que não é um conteúdo específico, mas é claro que a gente tem que trazer o conteúdo, porque o conteúdo é o motivo da conversa. Tem que ter um motivo para ter a conversa, né, gente? Então é o conteúdo. Vamos falar de dinossauros, vamos falar de, né? Aí vai falando de tudo, do céu, do tempo, da música, né? Claro, sem conteúdo não tem conversa, tá, gente? Mas é claro que, assim, no que concerne à educação infantil, existem particularidades, tá? Então, deixa eu chamar a Cris aqui. Eu vou chamar nos dois lugares. A Cris já entrou aqui no YouTube. Agora, deixa eu só chamar ela aqui no Instagram. Cadê ela? Cris, você me deu um oi aqui? Não. Calma aí. Não tá aparecendo aqui pra eu chamar. Me dá um oi ali no Instagram. Ela deu agora? Ah, deu. Pronto. Transmitir ao... Ei, Pronto. querida, tudo bom? Aí, uma pergunta Que técnica. Eu bom tenho ter você que... aqui. Obrigada, é um prazer. Eu pergunta técnica, eu tenho que abaixar o áudio de algum? Não, tá Tá? ótimo, tá? Então tá. Pode falar normal, tá? Eu acho que o pessoal tá Pode ser. escutando aí direitinho. Deixa eu só ver aqui. O pessoal tá escutando direitinho? Beleza. Cris, fala um pouquinho de você. Você é professora de quê? Conta pra gente. Eu sou, desculpa, eu sou professora de língua portuguesa de uma cidade no interior da Bahia, chamada Itajuípe. Eu já leciono nesse colégio há 8 anos. Fez há pouco tempo, 8 anos. E eu adoro, eu adoro o colégio. Então, é um amor que eu tenho pelo espaço. Uhum. Mas eu acho que eu tinha até comentado antes com você que eu era uma professora muito sonhadora. Ainda sou, claro, né? Acho que eu não vou perder isso nunca. Uma professora muito sonhadora, então o que é que você pergunta assim, o que é que eu quero para mim, né? O que eu quero como profissional, né? A pergunta que se faz. Então, eu sempre quis ser uma profissional que fizesse diferença na vida dos meus alunos. Que inspirasse os meus alunos a saírem, a quererem mais, a almejarem mais, do que a própria realidade se impunha, né?
porque é uma escola, assim, que tem sua dificuldade, com alunos que têm muitas dificuldades, até mesmo de chegar na escola. Então, era fazer essa diferença. E eu não conseguia encontrar esse caminho. Não conseguia encontrar as referências que eu precisava para chegar no lugar onde eu queria chegar. Onde eu quero chegar ainda, né? Onde eu estou iniciando a caminhada para chegar. Claro. É. Você já é Então, professora há quanto tempo, Cris? 8 anos. 8 anos. E eu 8 cheguei tarde anos, na legal. docência. Eu Não, me mas tá. formei. Pois é. Eu sempre. Tá no O tempo sonho certo. o sonho da docência sempre foi da minha mãe. Ela era professora leiga, né? Outro dia eu vi até uma pessoa, um seguidor seu falando, uma seguidora, né? Que era filho de uma professora leiga. Eu falei, quase que eu falo com ele aqui, mandar uma mensagem para ele. Ou ele ou Ah, ela, não lembro ao devia, certo, né? devia Dizer, ter eu mandado, também, devia. eu E também deixa eu te sou perguntar filha. uma coisa, Cris. Aí quando você chegou na docência muito sonhadora, mas você encontrou algumas dificuldades, né? Como é que foi isso? Ah, Ou não? Ou já fluía bem? Como é que é? eu cheguei na docência com dificuldades, porque eu queria ter recursos para chegar. Recursos internos e recursos externos. Mas a nossa própria formação, ela é muito rápida, você vai fazendo sua graduação, ela não. As disciplinas, né, não te dão assim, o suporte que você quer. Eu sou professora de língua portuguesa e espanhol. Uhum. E é tudo muito fragmentado. Mudou o professor, mudou tudo, e você fica meio que perdido ali. Uhum, é Eu que era verdade. eu que era uma pessoa que nunca tinha até nem contato com a língua espanhola, né? Uhum. Tinha vezes que eu chorava. Que eu chorava querendo entender e não entendia. Uhum. Hoje eu tava pensando num professor de espanhol, eu perdi a disciplina. Então, o professor ele dava a prosa espanhola, Uhum. aí eu perdi a disciplina. Quando eu voltei para refazer a disciplina, era um professor de poesia. Então, Uhum. eu fiquei assim, né? Era professor de poesia. Então, isso acaba impactando no final das contas, né? Quando a gente sai da Uhum. faculdade, e eu já saí direto Uhum. para a docência, porque antes de terminar o curso, eu já tinha passado no concurso, então eu já estava encaminhada. Joia, ai que bom. Maravilha. Então, Mas aí na sala de aula, como é que foi a realidade? quando foi na realidade, eu percebi o quê? Que eu reproduzia muito aquilo que eu tinha visto antes. Que eu Uhum. reproduzia o modo de dar aula que nem eu gostava. Só que eu não tinha como eu vou dizer, eu ainda não percebia qual era o lance ainda da diferença, né? Aham. Uhum. Uhum. Então, Eu ano entendo. passado, que eu já tinha 7 anos de docência, foi quando eu conheci a Educaetos. Aí, e aí é o que eu disse, o primeiro vídeo que eu gravei, que eu acho que fui a primeira aluna desse curso. Se eu não fui a primeira, foi uma das primeiras. Você não foi a primeira, não, Cris. Você foi quase a primeira. Pois é. Então, eu enviei um vídeo, aí eu ouvindo o vídeo novamente, ali no início do workshop, eu disse, não, eu não sou mais essa pessoa. Eu falei assim, aquilo ali me Gente, desmotivou. vocês reconheceram que a Cris ela apareceu na aula um? Todo mundo reconheceu? Diz aí, realmente, você tá lá na aula um, né, Cris? É verdade. Então, não, eu falei, mas eu não sou mais essa pessoa. Eu não sou essa pessoa, porque essa pessoa ainda estava engatinhando. Agora acho que eu aprendi a ficar em pé. E eu quero dizer, assim, o nosso tempo está passando, que eu estou vendo, Não, mas que pode falar. a, a Educaetos, ela não é só o curso. Ela não é só o curso, ela não é só o workshop.
O curso é só uma das coisas, é só uma das formas que a professora Janaína tem de chegar até nós. Porque tudo que ela entrega, tudo que ela se disponibiliza é muito maior que o curso. Então, é um, é uma formação realmente humana. E ainda há pouco eu estava comentando que, quando você disse que o professor tem que ler literatura, sair dos manuais, né? Dos manuais da sua área e ler literatura. Porque é na literatura que está, vou dizer, concretizado ali, né? De forma mimética, vou dizer assim, como que o ser humano vive, não é? Para que a gente entenda esse ser humano que a gente tem ali todo dia na nossa frente. Eu aprendo todo dia. Tem dia que eu faço assim, Janaína Flix. Essa é boa. Vai virar hashtag Janaína Flix. Gostei dessa, Cris. Janaína Flix. Vou lá nos vídeos, fico vendo e aprendendo, às vezes anoto. Eu tenho uma memória muito boa, às vezes eu não anoto por causa disso, porque a minha memória é boa. Eu não tenho essa sorte. Aí eu não anoto porque a memória é boa. Aí eu vou apreendendo aquilo e vou trazendo, claro, para minha vida, porque isso tem me acrescentado muito, tem agregado muitos valores, fortalecendo os valores, né? Fortalecendo os meus valores nas coisas que eu acredito. E o que isso está me trazendo? Eu estou me nutrindo, né? Você acabou de dizer isso, né? Me nutrindo de referencial, né? De referencial. Ainda há pouco, outro dia eu estava vendo a sua live com a professora Lucelena Galvão. Aí eu falei assim, maravilhosa. Aí eu falei assim, gente, eu já fui uma pessoa que amei tanto filosofia, por que eu deixei? Aí pronto, essa ponte que você fez já me levou de volta, e aí eu já estou lendo outras coisas. Ai, que coisa boa. Porque isso é educar, né, Cris? Você me falar uma coisa dessa me deixa muito feliz, me deixa emocionada, porque assim, educar é isso, né? É acender essa chama, né? Essa vontade de conhecer, de estudar, de buscar. Então, se eu consigo fazer isso, para mim, eu me sinto realizada, porque aí eu me sinto verdadeiramente uma educadora, sabe? Porque esse é o sentido de educar, né? E é o que a gente tem que fazer com os nossos alunos também. Pois é. E quando você diz isso, e eu assim, estou procurando ser eu mesma aqui, né? Falando aquilo que eu penso, que eu sinto, que eu acredito, e eu estou tocando no coração das pessoas como o seu coração, mais ainda eu acredito que a gente tem que se formar humanamente, no sentido da gente ser quem a gente é, ter opinião própria, né? Não ser um eco reproduzindo vozes de outras pessoas, a gente ser autêntico, a gente, né, encontrar o nosso legado que a gente quer deixar. Isso é muito importante. Eu muito grata mesmo por essas palavras. Isso é muito importante para mim, assim, escutar mesmo, sabe, Cris? É muito, muito importante. É um aprendizado todo dia. Todo dia, porque você nunca deixa de oferecer alguma coisa todo dia, né? Para nós que somos seus alunos, seguidores, fãs, né? Oh, meu Deus. Fãs, né? Não, nem vem com essa. Não, nem tanto, Cris, nem tanto. Mas é isso, assim, realmente a Educats tem esse lado que é do que a gente entrega gratuitamente todos os dias, né? Hoje eu consigo, entrei num fluxo de produção que flui bem, mas assim, e também tem os cursos pagos, né? Que realmente você é uma das primeiras pessoas que confiou nesse meu trabalho, né? Eu acho que quando você se matriculou no curso, eu não tinha nem 1.000 seguidores ainda, e eu hoje, ou tinha um pouco mais de 1.000, talvez, não sei bem, não me lembro bem, mas assim, as coisas foram crescendo muito rápido, né? Hoje acho que a gente está com mais de 30.000, aí acho que as pessoas se sentem mais seguras até de acreditar, né? Mas assim, eu valorizo muito esses professores que lá no início, né, olharam para minha carinha e falaram, vamos apostar nessa pessoa aqui, né? E continuam comigo aqui, seguindo e acompanhando, e assim, procura estar na live, procura estar nas mentorias, sabe, Cris? Isso é muito legal, que mostra uma dedicação.
uma pessoa que não é acomodada, uma pessoa que quer realmente, né, viver uma educação diferenciada. Então, acho que é um exemplo para todos nós também. Tá? Você Eu quero. consegue dizer, Cris, assim, algum ponto, vamos dizer assim, que mais te chamou a atenção ao longo desse tempo todo, né? Que você aprendeu, tanto no curso quanto nas entregas gratuitas É, mesmo, enfim. é, uma live uma live, aula live, que me tocou profundamente. Eu acho que depois dela eu mudei totalmente o olhar. Foi aquela que você tratou dos. Por que os alunos não fazem as atividades? Ah, eu lembro dessa. Aham. Aquela live que eu vi, revi e vou ver de novo com toda certeza, porque Uhum. ela faz com que a gente olhe para dentro da gente mesmo Uhum. e se pergunte e Uhum. reflita, né? Qual é a minha parcela de colaboração nisso, né? Uhum. Então, isso é além de todas as outras, essa é uma que me marcou profundamente, Uhum. porque você fala muito da sala dos professores, né? Uhum. A Não, é gente verdade. realmente ouve muita coisa na sala dos professores em relação aos Uhum. alunos. E Uhum. como eu não concordo, então aquilo ali corrobora muito com o que eu penso, então me fez refletir muito como pessoa, como professora, de que cada um tem sua contribuição. Cada um tem Uhum. sua contribuição e sua parcela de falhas, né? Então, Uhum. é muito importante que seja visto, que a gente se veja naquilo, né? Se Uhum. veja naquela. Eu acho assim, na minha primeira fala, lá no ano passado, eu falei de uma turma minha que 90% das crianças tinham perdido. Tinham perdido uma unidade inteira. Uhum. E aí eu disse assim, se eu tivesse esse conhecimento hoje, teria sido tão diferente. Uhum. Uhum. Teria sido. Eu teria feito eu teria feito diferente antes de chegar nesse ponto, né? Antes, não É. teria taxado como alunos desinteressados, desengajados. Uhum. Não vamos dizer, né? Teve uma pessoa que disse aí, mas tem esses alunos. Tem sim, tem. Uhum. Uhum. Mas são minoria. São minoria. Uhum. E a maioria existe outros fatores, não é? Uhum. Exatamente, é isso que é a questão. Existe realmente aquele aluno que está numa situação realmente muito crítica, né, de falta de engajamento, de motivação com o estudo, né? Mas, na verdade, o problema de todos é a falta de motivação mesmo, mas muitos é porque a gente precisa, né, melhorar a nossa prática, né? A maioria, né? Há casos extremos, não vamos dizer que não há. Agora, no geral, a maior parte das vezes que a gente resolve, né, assumir assim a responsabilidade, as coisas melhoram, né? Sim. Isso é muito legal. Cris, olha, muito grata, tá? Pela sua presença, por você topar estar aqui conosco para dar essa injeção de ânimo em todos que estão aí mergulhando no método e mergulhando no estudo, né? Para se transformar. Isso é muito importante, tá, querida? Grata mesmo pela parceira de sempre. Tudo que a gente pede para você, você atende. Então é isso. Estamos juntas e estou torcendo pelo momento que a gente vai poder se conhecer ao vivo, né? Se Deus quiser. Com Eu quero certeza. reunir eu quero reunir todos os professores, assim, inicialmente os do princípio, os lá do início, porque isso é muito importante para mim, tá bom? Tá bom. Um Gratidão, beijo, querida. Beijo. gratidão. Saúde para todos aí, tá bom? Para vocês também, a todos. Até mais, querida, com Até Deus. mais. Fica com Deus. Gente, olha que top, né? Olha que delícia ouvir. A Cristina, ela é uma pessoa inspiradora mesmo, né? O jeito dela, a simplicidade dela e, enfim. Bom, meu povo, é o seguinte: em um minuto o Instagram vai me mandar embora, vou sair também do Facebook e do YouTube. A gente vai postar, então, se não estava lá ainda, a gente vai postar, já postou, pelo visto, o caderno 2, tá? Vai ficar tudo alinhado, façam lá, continuem conversando sobre essa segunda aula, depois de amanhã sai a aula 3.
Mas amanhã também tem live à noite. A gente vai continuar conversando e aprendendo juntos. Quem não está achando a aula 2 para assistir, tem no canal do Telegram, tem na comunidade do Facebook ou tem no e-mail, gente. São 3 formas, tá? Para vocês acharem aí as aulas, ok? Qualquer coisa chama a gente no privado.